Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Hoje é a terceira aula do curso Cartas da Prisão, dentro da carta de Colossenses. E o texto que nós vamos utilizar para essa aula está no primeiro capítulo, do versículo 9 até o versículo 14. Primeiro capítulo, versículo 9 até o versículo 14, que diz assim: Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês com respeito a esse texto, do versículo 9 ao 14, essa dedicação de Paulo à oração pelos colossenses. Esse cuidado espiritual que Paulo está tendo diante das notícias sobre essa nova igreja que está sendo plantada por Epáfras, que é um discípulo de Paulo. A gente viu nas aulas anteriores que essa igreja é resultado de um movimento que Paulo está estabelecendo no livro de Atos. A gente viu lá Paulo na cidade de Éfeso, usando esse grande centro como um lugar de proclamação do evangelho, ao mesmo tempo também de treinamento, de capacitação. E Epáfras foi aquele que recebeu essa mensagem, ao mesmo tempo se responsabilizou pela missão de Deus em sua vida, no sentido de viajar alguns quilômetros e numa cidade menor chamada Colossenses, começou a plantação dessa nova igreja. Então é uma nova igreja com novos cristãos, que estão sendo aí bombardeados por falsos ensinos, e Paulo, na sua carta, tem como objetivo proteger essa igreja desses falsos ensinos. E chegando às notícias dessa nova igreja, Paulo refere-se à oração que tem feito por eles diante do relato do versículo 6, foi o versículo que mais nós utilizamos na aula passada, quando Paulo fala de o fruto que está sendo produzido e crescendo na vida dos irmãos, desse transbordar de amor, desse entendimento da graça de Deus, da sua verdade. E quando Epáfras traz esse relatório positivo do resultado da mensagem, Paulo se alegra com aquilo que escuta dos novos irmãos. Então, a gente começa com esse movimento de oração e alegria, de celebração por aquilo que ele havia ouvido. Ao mesmo tempo, Paulo começa a trabalhar 3 termos para poder construir o ambiente de defesa do evangelho diante dos falsos ensinos. Paulo propositalmente usa os termos conhecimento, sabedoria, entendimento espiritual, termos utilizados pelos falsos mestres na produção de seus falsos ensinos. Então ele vai mostrar qual é o significado desses termos dentro do evangelho, como eles devem ser interpretados, com o objetivo de rebater tudo aquilo que estava chegando até eles baseado nesse entendimento. Paulo relaciona a palavra conhecimento com a vontade de Deus conduzindo à obediência prática. No versículo 9 ainda, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. É um conhecimento que tem como finalidade não simplesmente fazer com que isso fique no intelecto, mas caia para o coração e sugere uma ação. O que transforma as nossas vidas não é simplesmente saber sobre Deus, não é o conhecimento que a gente tem sobre as realidades do Evangelho, sobre as verdades do Evangelho, sobre o Senhor, sobre Cristo.
O que muda a nossa vida é o que a gente faz baseado no conhecimento que a gente tem de Deus. Ou seja, eu conheço uma verdade de Deus e isso automaticamente tem que produzir uma ação, uma obediência em relação a essa verdade que confrontou a minha ação pecaminosa e me colocou num novo caminho de obediência ao Senhor. Então é nesse ambiente que Paulo começa a tratar dos assuntos, defendendo o Evangelho, protegendo o coração desses novos cristãos, dizendo: vocês devem conhecer a plena vontade de Deus e esse conhecimento de Deus deve produzir em vocês uma obediência prática. Diferente dos falsos ensinos, que era um conhecimento herético e baseado em especulação e teoria. Era um conhecimento que ficava no campo das ideias, questionando muitas realidades, principalmente sobre a supremacia de Cristo, a suficiência de Cristo, e era um conhecimento que não gerava uma transformação à obediência. Ele está dizendo, no Evangelho, nessa nova realidade, nesse novo caminho que vocês estão andando, e vocês devem andar de forma digna neste caminho, esse conhecimento de Deus deve produzir em vocês uma obediência prática num caminho de transformação. Entendendo que Paulo está construindo seu pensamento em defesa dos falsos ensinos em relação a esses novos cristãos, baseado no conhecimento de Deus que produz obediência, então é conhecimento, sabedoria, entendimento espiritual, são os três termos que Paulo utiliza no versículo 9, para que eles possam crescer, se desenvolver nisso, ao ponto de estarem protegidos com os falsos ensinos que têm chegado à igreja. Paulo usa essa palavra, a palavra sabedoria, em Colossenses, 6 vezes. Refere-se à aplicação prática da fé em Cristo, entendimento, discernimento. Ele está dizendo, quando você consegue conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, o pleno conhecimento da sua vontade, e você transforma isso em obediência, uma aplicação prática sobre isso, você atingiu entendimento e discernimento, uma clara análise e aplicação do conhecimento dirigido pelo Espírito Santo. Isso não é um mistério do próprio Deus no coração desses novos discípulos, é uma ação poderosa do Espírito, aliado com a compreensão da vontade, no intelecto, no coração, gerando neles um movimento de obediência e um direcionar da vida a partir de um sopro do Espírito. A palavra sabedoria para Paulo, bem como para os escritores do Antigo Testamento, também é intensamente prática e relacionada com a vida. Sua possessão mostra ao cristão a direção que deve seguir e os padrões mediante os quais deve regular suas ações. Então a sabedoria não está no campo abstrato, teórico. Paulo trabalha isso, assim como toda a escritura no Antigo Testamento, que isso produz uma realidade que pode ser perceptível, palpável. Isso, as pessoas podem notar essa sabedoria a partir das ações, regulando as ações, construindo um modo digno de conduzir a vida, de viver, de se relacionar, de construir relacionamentos e todas essas coisas que nos cercam. E o terceiro termo que Paulo utiliza, conhecimento da sua vontade, sabedoria e entendimento espiritual. O terceiro termo moral é entendimento, que também tem aplicação a situações concretas na vida, onde é necessário ter uma visão clara daquilo que precisa ser feito em cada caso, em que é exigida uma decisão moral. Discernimento, entendimento espiritual. Perceba que os falsos ensinos estão colocando essas realidades no campo teórico, abstrato. E Paulo está dizendo, essas realidades devem pautar as ações de vocês, as decisões de vocês, o caminho de moralidade deve ser construído sobre essas três bases, conhecimento, sabedoria e entendimento. No Antigo Testamento, a sabedoria e o entendimento são juntados a uma compreensão da vontade de Deus. E é notável que estas três qualidades apareçam na lista de dons que pertencem aos homens de Deus que vivem sob a direção do Espírito da verdade, entendimento, inteligência e um espírito de sabedoria poderosa deve tomar conta da mente, do coração e da igreja de Jesus naqueles que estão caminhando dentro da verdade do Evangelho.
Ainda dentro do terceiro aspecto moral, que é o entendimento, para Paulo, esses são dons incorporados em Cristo. Versículo 2 do capítulo 2 e 3, que a gente vai ver nas próximas aulas, mas adiantando, olha só o que Paulo vai nos dizer. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Que mistério de Deus? Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, em Cristo há essa suficiência, esse conhecimento, e é o mistério de Deus e é aquilo que a gente está compreendendo. De alguma forma, os falsos ensinos estão dizendo que somente Cristo, a sabedoria que vem dele, a sua obra, a sua crucificação e a sua redenção, esse transportar da morte para a vida que ele vai dizer não é completo. Essa redenção, essa remissão dos pecados não pode ser totalmente vivida e experimentada nele, e eles estão criando um novo entendimento da realidade espiritual. Como a gente viu lá atrás, havia todo um movimento dentro da consciência comum de realidades espirituais que estavam invadindo as realidades deles, uma relação de punição e algo que eles estavam vulneráveis a essas ações, e Paulo está dizendo que não é isso, há uma supremacia, há uma soberania, e nós somos transportados desse reino das trevas, desse reino onde a existência está no âmbito da vulnerabilidade, onde as pessoas podem ser atingidas, e estamos agora dentro do reino do amor de Deus, num ambiente sólido, concreto e protegido. E o mistério dessa nova vida se resume à afirmação que Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Ainda no capítulo 2, no versículo 23, nós vemos Paulo demonstrando o equívoco, o erro desses falsos ensinos quando diz: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo está dizendo que esse conhecimento, essas relações que os falsos ensinos estão produzindo, de um conhecimento que não é prático, que não muda a conduta de vida, que não estabelece um novo padrão, ele não tem valor algum contra essa natureza pecaminosa, e essa natureza pecaminosa é vencida pelo mistério de Deus, que é Cristo. Disposições morais. O efeito destas disposições morais, que são três, conhecimento da vontade de Deus, a sabedoria e o entendimento espiritual, é visto no tipo de estilo de vida ao qual levam o crente. Três áreas são abrangidas nas orientações éticas que Paulo determina. Uma vida de modo digno do Senhor é a primeira, o que ele vai dizer ali no versículo 10 do capítulo 1, a fim de viver de modo digno do Senhor. A chamada para viver dignamente é um incentivo moral predileto de Paulo, com uma variedade de padrões sugeridos por ele. Paulo está apelando para os seus convertidos ficarem à altura da sua confissão como povo de Deus. Ou seja, vocês devem viver de acordo com a confissão que está nos lábios de vocês e a certeza que habita no coração de vocês. Vocês não podem dissociar a confissão com a certeza no coração das ações da vida. Essas coisas caminham juntas. Isso é um ensino interessante para a gente, que a gente deve viver de acordo com a fé que a gente professa, com a fé que a gente confessa ter, confessa dos lábios, crê no coração. A nossa vida é pautada pelas certezas que nós afirmamos, não a partir de quem a gente é, das nossas convicções pessoais, mas a certeza que nós passamos a ter dentro do Evangelho. Nós vivemos a partir dessa certeza, e esse é o viver de modo digno que Paulo está trabalhando, e essas disposições morais devem cercar o coração, a vida e as ações daqueles que andam no caminho do Evangelho. Como vimos no versículo 9, a oração de Paulo está baseada em três virtudes morais que devem ser estabelecidas no coração dos novos cristãos em Colossenses, que é o conhecimento da vontade de Deus, a sabedoria e o entendimento espiritual. Esse conhecimento de Deus, sabedoria e entendimento que não fica no campo do intelecto, mas gera uma confissão, uma certeza no coração e muda a ação, cria um padrão de vida. E aí os três resultados que Paulo vai nos dizer dessa produção do conhecimento na mente e no coração tem a ver com
uma vida de modo digno do Senhor, gente que vai viver de acordo com aquilo que confessa, gente que vai viver de acordo com aquilo que crê. A segunda coisa é o crescimento e a frutificação. Frutificar em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. À medida que a gente vai crescendo no conhecimento de Deus, nós vamos influenciando as pessoas que estão ao nosso redor, nós vamos aprofundando o nosso conhecimento de Deus e nós vamos frutificando. As pessoas vão percebendo isso e, de alguma forma, essas áreas vão sendo transformadas a partir do conhecimento que a gente tem de Deus, que muda a nossa vida, o nosso padrão, produzindo uma obediência que vai nos conduzindo a um modo digno de vida, de acordo com aquilo que a gente confessa. E esse modo digno de vida leva-nos ao crescimento e à frutificação. O alvo desta oração é que a igreja não fracasse diante do ataque e desencorajamento, não deixando de cumprir seu mandato missionário. Provavelmente o aspecto mais inquietante era a presença da heresia que desviou os colossenses da sua missão ao mundo. Paulo quis chamá-los de volta a esta prioridade. O retorno para Deus, conhecer a vontade de Deus, o mistério de Deus que é Cristo, que vai produzir neles a obediência. A obediência é um padrão digno daquele que confessa a sua fé em Cristo, que cresce nesse caminho, que frutifica. Então Paulo está chamando de volta para a missão, que não é simplesmente uma mudança de rota, mas tem a ver com mente, intelecto, tem a ver com frutificação, com resultado prático na vida, com uma vida de obediência. E é esse movimento que Paulo está conduzindo a igreja de Colossenses a entender. É interessante como os falsos ensinos têm o poder de destruir essa rota de conhecimento de Deus, da vontade de Deus, de sabedoria de Deus na vida dos discípulos de Jesus, que automaticamente leva essas pessoas a um padrão que não é digno da fé que confessa, leva a uma paralisia no crescimento e uma vida infrutífera. Então, o falso ensino ele é prejudicial por isso. E Paulo entende esse poder trágico dos falsos ensinos, e essa carta tem como objetivo fazer com que o caminho seja retomado e uma vida de frutificação novamente seja estabelecida. Eu espero que esteja ficando claro o que Paulo está dizendo a essa igreja quando fala: não cessamos de orar por vocês. O fundamento da sua oração é para que o instinto do novo cristão possa estar firmemente enraizado neles. Paulo deseja ver os novos cristãos compreendendo por si mesmos, ou seja, é algo, um mistério do próprio Cristo, da ação, da missão de Deus no coração do homem, por eles mesmos, qual é a vontade de Deus. Essa vontade, o conhecimento da sua vontade, a sua sabedoria e o seu entendimento. Eles precisam de sabedoria e entendimento espiritual, mas não somente aprendizado dos livros ou das tradições humanas. Eles precisam de um sentido interior profundo sobre quem eles são agora, de uma recém-criada vida humana que receberam de Deus e quem podem nutrir ou destruir. Essa nova vida que precisa ser compreendida. E Paulo está orando para que eles cresçam nesse entendimento, cresçam a partir de si mesmo, no conhecimento da vontade de Deus, gerando obediência, e esse sentido interior possa tomar conta nas áreas mais profundas do coração desses discípulos, e eles podem nutrir isso, ou esses falsos ensinos, levando eles para um caminho oposto a esse caminho que Paulo está orando para que não seja cessado, e esse caminho é um caminho de destruição. Comportamento e compromisso. Paulo está insistindo nessa ideia que não é simplesmente o conhecimento intelecto que produz transformação, produz frutos no coração dos novos cristãos. Ele está dizendo que os mestres cristãos podem insistir quanto quiserem nisso, mas se não tiver uma disposição no coração em obediência, de transformação, de viver de modo digno, essas pessoas não se tornarão discípulos autênticos. E essa é a busca de Paulo em relação aos ensinos para essa igreja, essa carta que ele está enviando. É que eles sejam transformados, se tornem discípulos autênticos, uma profunda transformação no sentido interior, buscando sabedoria e entendimento, e que os frutos dessa transformação aconteçam e que o comportamento deles seja moldado por essa nova forma de vida e que o compromisso
de obedecer e produzir frutos caia sobre a mente e o coração e gere uma responsabilidade diante da missão de Deus para essa igreja de Colossenses. Então Paulo está ao mesmo tempo agradecido por aquilo que está acontecendo no versículo 6, o fruto crescendo, sendo transformado, que a gente disse na aula passada, mas agora ele reforça que esse caminho não pode ser um caminho impedido pelos falsos ensinos que estão chegando na igreja. Chegamos ao final de mais uma aula e esse é o momento que eu trago algumas perguntas para uma aplicação prática, para que você possa avaliar o seu coração, discernir aí o que Deus disse a você durante esse tempo onde a gente olhou para um texto, trouxe alguns ensinamentos e tem crescido na graça e no conhecimento do Senhor. A primeira pergunta é como você avalia a sua vida de conhecimento da vontade de Deus baseado no que Paulo ensina. Você percebeu que Paulo está dizendo de um conhecimento que está produzindo uma ação de obediência e transformação de vida. Como você tem transformado o seu conhecimento em obediência? Muitas vezes nós que temos aí uma vivência de igreja, escutando inúmeros sermões, várias canções, muitas coisas falando sobre Deus. E porque tudo aquilo que a gente sabe sobre Deus não produz transformação? Será que tudo aquilo que a gente tem conhecido sobre Deus tem produzido em nós uma ação, tem conduzido-nos a uma obediência? A gente aprende sobre Deus e a gente vive de acordo com aquilo que a gente aprendeu sobre o Senhor, ou aquilo fica simplesmente num espaço perdido no tempo? A terceira, você lembra qual foi a última vez que a palavra de Deus mudou o seu comportamento? Como Paulo está dizendo ali, um jeito digno de viver a vida de acordo com a vontade do Senhor? Quando foi a última vez que a palavra de Deus mudou o seu comportamento em casa, no trabalho? Quando a sua vida realmente foi impactada e você diz, eu preciso ser diferente porque Deus fala algo a respeito disso. E a última pergunta é como você avalia a sua vida de frutificação no reino de Deus? Como Paulo está dizendo, que eles devem continuar frutificando em toda boa obra. No versículo 6 ele fala novamente desse fruto sendo estabelecido e crescendo no coração deles. Como você avalia a sua vida de frutificação dentro do reino de Deus? Ok? Eu espero que tenha sido aí um tempo de crescimento, do conhecimento de Deus, do entendimento por que Paulo está dizendo essas coisas a essa igreja. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, fizesse chegar a algumas pessoas, que você pudesse também compartilhar o nosso canal. E na semana que vem nós temos aí a quarta aula dentro da carta que Paulo escreve aos Colossenses. Eu espero que seja um tempo enriquecedor para a sua vida. Deus te abençoe. Foi um prazer poder compartilhar disso com vocês.